Olá pessoal, e hoje nós vamos bater um papo aqui com mais um Note, que é o Ricardo Andrade. Quero dizer para vocês que eu conheço a Fazenda Vale do Boi há mais de 20 anos e o pai do Ricardo, o seu Epaminondas, foi o principal Note que eu conheci. Ele com 80 anos não perdia uma palestra, não perdia uma tecnologia que não passasse aqui pela Vale do Boi. Então conheça hoje uma nova geração de Note na Fazenda Vale do Boi. Agroverdades, o agronegócio passado a limpo. Apoio Agrominas e Integral Mix. Olá pessoal, e hoje nós estamos aqui na Fazenda Vale do Boi, dando sequência àquela promessa que eu fiz de trazer aqui as pessoas, os Notes, né, que é New Older Living Trends, né, que seria aquela nova tendência aí de modo de vida das pessoas, os jovens idosos, né, vamos assim dizer. E hoje nós vamos bater um papo aqui com o Ricardo Andrade. Nós estamos aqui na Fazenda Vale do Boi. A Fazenda Vale do Boi ela tem uma longa história, desde que eu cheguei aqui em Araguaína com a Universidade Federal do Tocantins, hoje Universidade Federal do Norte do Tocantins. Na verdade, a Vale do Boi sempre foi uma extensão da universidade. Vários alunos nossos, né, fizeram estágio aqui na Vale do Boi. A filha do Ricardo formou em medicina veterinária na Universidade Federal do Norte do Tocantins. Então é uma longa parceria. E o Ricardo, que acompanhou, né, o seu Epaminondas desde sempre aqui na Vale do Boi, então ele faz parte aqui da história da Vale do Boi, mas que é uma das pessoas que, como diz o outro, rompe a barreira dos 60. Fiquei sabendo que ele se aposentou também recentemente, já está na conta dos aposentados, e que está conseguindo trabalhar mais como aposentado do que antes. Eu vou pedir, Ricardo, primeiro agradecer você ter aceitado o convite de estar aqui com a gente, mas eu queria que você falasse um pouquinho do que é a Vale do Boi, assim, em termos de ser uma empresa sempre que está trazendo novas tecnologias, adotando tecnologias que são lançadas, e algumas são lançadas aqui dentro, é a porta de entrada de várias tecnologias que existem aqui na região, passam primeiro pela Vale do Boi. E como é que é isso na sua vida hoje, que você continua uma pessoa que com projetos inovadores, né, para tocar aí a fazenda e a sua vida? É um prazer participar mais uma vez do Agroverdades, né, e passar um pouco do nosso trabalho, tendo aquilo que você falou, né, a filosofia da Vale do Boi, que começou com o meu pai, sempre foi de usar a tecnologia, usando novas tecnologias, inovando em algumas coisas, ou aperfeiçoando algumas atividades com novas tecnologias. Então, eu formei em zootecnia, vim para cá. Então, aqui nós já, da época que não tinha computador na área rural, então nós fomos os primeiros, uma primeira fazenda aqui do norte do antigo Goiás, Tocantins, a ter computador, aquela máquina grande, e hoje um notebook, você leva hoje até o celular é um computador, você leva para o curral hoje para fazer acasalamentos, fazer controles. Hoje a nossa vida sem um computador não funciona, né? Um pouco antes de vocês chegarem aqui, eu estava lá verificando o estoque, capacidade. Eu acabei de dar uma volta na fazenda, então olhando no visual o suporte, agora estou checando com a lotação de cada retiro, de cada pasto, verificando se eu tenho que remanejar alguma coisa. Isso é tecnologia, né? O computador nos trouxe isso, né? E aplicativos ou programas. Fomos a primeira internet de escada
Na época que era a internet, que ela fazia barulhinho, din, 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 né? A gente demorava a pegar. Nós fomos das primeiras propriedades a trabalhar com internet aqui, né? Promover dias de campo, usar variedades diferentes de gramíneas, né? Então, fazer rotação, na época que era só boi quieto no pasto, né? Fazer trabalho com manejo rotacionado, dividir mais os pastos. Então, assim, ao longo desse tempo, tanto meu pai e com a minha vinda para cá, nós começamos a utilizar o que tinha de melhor, ou, não, às vezes é o que tinha de melhor, é o que traz ou trouxe para nós melhores resultados, porque às vezes tem muita tecnologia que ela não se adequa ao à nossa forma de trabalho, ao nosso tipo de trabalho, então a gente não usa, mas a gente verifica, a gente estuda ela, conversa, troca ideias para saber se ela vai ser interessante aqui. Nem todas as tecnologias que estão disponíveis nós utilizamos aqui, mas utilizamos aqui as que têm nos trazido resultado e nos trouxe até aqui sendo rentáveis, produtivos, trazendo benefícios para os nossos funcionários, para a nossa comunidade aqui perto, Carmolândia, para a comunidade maior, Araguaína, para as universidades, como você mesmo falou, que a gente recebe turmas de alunos, recebe estagiários, né? Parte disso é uma troca, né? Estamos junto com a universidade, buscando essas novas tecnologias, né? E chegando, mexendo com seleção de Nelore, fomos uma das primeiras fazendas na ABCZ a aderir ao Programa de Melhoramento Genético, né, o PMGZ. Então a gente não só seleciona o olho, utiliza ferramentas que nos fazem errar o menos possível, né, e ser mais produtivo. E agora rompi, o ano passado, a barreira dos 60, né? E a gente continua com o mesmo ímpeto, né? A gente não pode parar, mas com a mesma filosofia, buscando tecnologias que vão fazer com que nós continuemos a ser rentáveis, produtivos e que essas tecnologias facilitem a nossa vida e nos traga um bom retorno. Agora, juntando com a nova geração, minha filha formou, está aqui, nos ajuda. Meus irmãos, que uma metade já é old, né? Acima dos 60, somos em 4, 2 ainda não chegaram, mas já estão chegando. Eles mesmos, 2 irmãos trabalham com TI, né? Tecnologia, então eles nos ajudam e assessoram na parte de tecnologia, de computação, de planilhas, que programas a gente utilizar. Hoje utilizamos monitoramento com câmeras na fazenda, hoje trabalhamos a parte da nosso bombeamento de água, os poços são longe do reservatório, então é via rádio, então é um sistema de rádio, temos energia solar e nós controlamos ela no aplicativo, verificamos quanto está produzindo, se está funcionando. Quer dizer, a gente não para, essas coisas, se a gente parar, a gente vai sucumbir. A coisa vão surgindo coisas vão ficando para trás, tem coisas que são mais ou menos como eram no passado, tem coisas que não vão mudar muito, mas tem coisas que têm que ser mudadas. E a gente, então, vai utilizando tecnologia, raciocínio, vai administrando para poder, volto a falar, ser mais produtivo e rentável. Ricardo, a gente sabe assim que uma das coisas que tem muito, à medida que as pessoas a gente vai vivendo e vai adquirindo uma certa experiência, muitas pessoas acabam ficando mais resistentes, né? E é mais fácil ele se acomodar na experiência dele do que viver
novas experiências. Para as pessoas que estão nos ouvindo aí, que estão aí com seus 40, 50 anos, que ainda são bem mais jovens do que nós somos, o que é que você acha que essa pessoa deve fazer para não cair nessa pegadinha da vida, que é se agarrar ao passado, se acomodar no passado e não aceitar o desafio das coisas novas que nos são impostas a cada dia? Pois é, isso hoje é um grande desafio, esse impasse, né? Se eu vou avançar ou eu vou me apegar ao passado, né? Que se apegar às coisas do passado às vezes é mais fácil, né? Meu pai fazia, meu avô fazia, mas era assim, não precisa ser desse jeito. Algumas coisas precisam. O que a gente tem que ter é criar um entendimento, de tentar entender, estudar um pouquinho as coisas, mesmo que a gente não seja 100% da área, mas estudar aquilo ou procurar quem entende. Muitas coisas que a gente faz aqui, eu não sabia, não sou expert. Na parte de TI eu não sou expert. Mas a gente se assessora, por acaso eu tenho irmãos nessa área. Mas tem coisas que eles não sabem, eles vão atrás e trazem. Mesma coisa da minha parte, na parte da gestão da fazenda, da parte de manejo, da pecuária. O que eu não sei, eu vou procurar estudar ou vou conversar com técnicos, vou me assessorar com técnicos que entendam. Mas o grande problema é a gente hoje também discernir até que ponto, porque hoje, principalmente com a internet, as mídias sociais, a gente é bombardeado com informação. E é informação de tudo quanto é jeito, tudo quanto é tipo. E muitas vezes a gente não sabe se aquilo vai ser bom ou ruim. Parece uma beleza, mas não necessariamente aquilo vai se encaixar à sua forma de trabalho, ao seu tipo de fazenda, à sua região. Então a gente tem que ficar muito atento com isso. Eu vejo muito assim. Aí às vezes a pessoa se agarra ao passado porque, de certa forma, é uma forma mais fácil. Mas ele tem que começar também a medir a produtividade dele. Porque se ele se agarrar muito ao passado, algumas coisas ele não vai ser produtivo. Mas ele não vai saber isso se ele não medir. A gente precisa medir isso, medir resultado, resultados produtivos e resultados econômicos, né? A gente tem que avançar nessa área. E isso a gente faz, a gente controla 100% do que gasta, do que recebe, do que gasta, e também temos os controles produtivos, o quanto o pasto produz, o quanto nós conseguimos de média de peso de desmama, a eficiência reprodutiva das matrizes. Isso a gente não pode ficar no passado, que não, ou eu solto o touro lá, eu só faço IATF, mas se você não medir, você pode só usar touro de monte, você pode usar IATF e você pode estar tendo prejuízo. Então a gente tem que começar a medir, entender e tem que avançar. Não adianta ficar só no passado, mas também temos que saber que nem toda tecnologia pode te trazer resultado. Às vezes ela não serve para você e aí você vai gastar mais do que você deveria. O que eu posso falar, agora respondendo, buscar informação se você não é 100% da área ou você tem dúvidas sobre aquela tecnologia e conversar, estudar. A internet tem coisas complicadas, mas tem coisas interessantes que você aprende, ir atrás de consultores, pessoas que entendam e implementar. Ficar parado não adianta. É claro que, como você falou, a gente vai chegando numa certa era, às vezes a gente está querendo, né, relaxar um pouquinho, mas então, ou eu coloco alguém, se eu não tenho alguém da família, a próxima geração, eu contrato um gestor e vou discutir com esse gestor a implementação do que precisa ser feito para eu ser mais produtivo. Eu acho que, Ricardo, dentro disso, né, que já
abrindo um pouco aqui também, eu acho assim que a gente precisa de ser conservador nos valores, né, de que a gente precisa de ter, que a gente não pode... Você não vai mudar os seus valores de honestidade, de retidão, isso aí você tem que ser conservador. Agora, nas tecnologias, né, eu acho que tem. E eu acho, viu, Ricardo, que você foi muito feliz quando você colocou em medir. Porque para mim, você chegar aqui, eu chegar na sua fazenda, ela é uma fazenda que usa pouca tecnologia, mas chega no final do ano, ela termina no azul. E você chega aqui, modifica tudo, ela termina no vermelho, isso é atraso tecnológico. Então, as tecnologias que você for colocando na sua fazenda, elas precisam, é obrigatório que elas sejam avaliadas economicamente, ambientalmente, porque é muita coisa que você faz que é moderno, mas você pode ser uma coisa que vai degradar o ambiente. Porque não vamos nos iludir que você vai usar uma máquina de última geração e ela pode ser mais agressiva para o meio ambiente do que uma tração animal. Não estou defendendo tração animal não, pelo amor de Deus, não é isso. Mas assim, a gente precisa de avaliar muito, né? Porque nem sempre aquilo que é bonito, que dá uma filmagem, né? Dá uma imagem linda, o estrago pode ser muito pior, né? Mas, pessoal, nós não vamos ficar aqui só sentado não. A Fazenda Vale do Boi tem muita coisa para a gente ver e eu vou propor pro Ricardo, nós vamos fazer um caminho aqui ao contrário, né? Em vez da gente vindo do nascimento para a parte final, nós vamos começar aqui. A Fazenda Vale do Boi aqui é uma das mais tradicionais da região norte do Brasil aqui, né, na parte de genética, talvez, na minha opinião, a genética mais conhecida que tem aqui na região norte do Tocantins, sul do Pará, sul do Maranhão, né, mas então nós vamos começar primeiro pelos tourinhos que serão colocados à venda esse ano, depois vamos passar para dar a parte de recria e até a parte das matrizes lá com cria. Vamos lá, Ricardo? Nós estamos aqui na parte final, né, do sistema de produção aqui da Fazenda Vale do Boi, né, que é esses animais que vocês estão vendo aqui ao fundo, são os tourinhos que vão pro shopping, né, que é no mês de maio ou abril? 9 de maio. Ricardo, vocês fazem um sistema de seleção bastante intenso, descarta animal, né, não é 100% do que nasce na Vale do Boi que vem para a feira, tem animal que não serve, vai sendo descartado. Como que você faz essa seleção, que eu sei que antigamente era muito no visual, de você usar experiência, características fenotípicas que ainda é um parâmetro de separação, mas hoje, o que é que vocês estão usando aqui na Vale do Boi para trazer esses animais e garantir qualidade aí para quem for adquirir? São várias etapas, né? Começa com a etapa de desempenho até a idade reprodutiva. Então o animal tem que atingir um certo peso, um certo desempenho, para poder uma fêmea ser reposição da fazenda e o macho ser um reprodutor. Passando isso, eles têm que ser férteis. O macho da andrológico de ano e meio a 2 anos, já ter andrológico positivo. Uma fêmea, no nosso caso, o caso da Vale do Boi, a gente expõe ela ao ano e meio, então ela tem que emprenhar na estação que ela tiver ano e meio. Então, aí já passa para a fertilidade, o animal, a fêmea só vai ficar na propriedade se entregar um produto, né? Então, desempenho quando novo, desempenho reprodutivo, somado a isso tudo desde o dia que nasceu, a gente faz as mensurações de medições, pesagens, que a gente entrega isso ao programa de melhoramento e o programa de melhoramento nos entregam as DEPs, as avaliações genéticas, que isso também nos ajuda a nortear para a gente tentar errar o menos possível. E, com tudo isso, a
a avaliação fenotípica, porque também não adianta ele ter uma alta avaliação, um alto desempenho, se ele não está dentro da raça, se ele não tem uma conformação, ele pode ser um excelente ganhador de peso e não tem a conformação frigorífica interessante. Então é esse somatório. Esses animais que estão atrás de nós aqui são o resultado disso. São animais que passaram por todos esses critérios de avaliação e hoje estão aqui sendo preparados para o nosso evento, que é um evento de venda de material genético, né? Depois de amanhã vai vir o técnico da associação e ainda vai fazer avaliação visual, se esses animais estão dentro do padrão racial, se não tem nenhum defeito que porventura tenha passado desapercebido de nós. Então assim, são vários trabalhos e várias mãos para esses animais chegarem a esse ponto. E não é 100% do que é produzido aqui que vai virar genética. Na sexta-feira vai embarcar um caminhão de boi, são animais que já não passaram por esses crivos. Foram terminados e vão ser embarcados no frigorífico. Aí é comorte, é carne, né? Que é o que eles têm que produzir, mas por algum motivo eles não entraram dentro desse critério, então não vão ser reprodutores, vão para o abate. E esses aqui, terminando o registro, estão 100% prontos para serem comercializados. Ricardo, daquela época lá de trás, de você, Mestre Epaminondas, juntar bezerro aqui dentro, apartar, bater o olho e tirando animal com defeito e tal, para hoje que você faz isso, que tem que descartar animal que tenha defeito, que seja desclassificável, né? Para hoje, qual foi assim a metodologia que você acha que mais ajudou no avanço para que a raça Nelore chegasse no que ela é hoje? Vamos pensar aí em 20, 30 anos nesse horizonte. Olha, não é só uma coisa, são várias coisas. O visual, né, que é o básico, faz parte do processo. Programa de avaliação genética. As avaliações genéticas nos ajudam a nortear e como eu falei em uma outra fala, errar o menos possível. Não é que é só avaliação genética, não é só fenotipo, é somatório das duas. E uma outra, nós participamos durante várias vezes de concursos de carcaça, de abates técnicos, e fomos para dentro do frigorífico. Então a gente passou a ver os nossos animais, aquilo que a gente está produzindo. Chega lá, o animal é abatido, nós olhamos as carcaças, vemos como é que eles estão, como é que é o desempenho, como é que é o rendimento, qual que é a cobertura de gordura, qual que é a idade daqueles animais. Então a gente passou a entender o que é melhor, qual que é o melhor tipo de carcaça para a gente trabalhar. Então a gente tem uma experiência muito grande. A gente criou hoje um tipo, o animal da Vale do Boi hoje tem um tipo frigorífico. É um animal que ele é feito para produzir carne, dar rendimento, chegar cedo e dar rendimento. Nós estamos falando dos machos, as fêmeas também são para abate e as fêmeas também serem férteis, né? Pare cedo, entregar um bezerro todo ano, né? Com uma condição corporal interessante. Vou dar um exemplo. Ontem eu recebi a visita de um cliente e ele veio ver animais, ele gosta de comprar touros de repasse quando a gente vende. Chega com uma certa idade, a gente vende e ele é um cliente para essa categoria. E nós fomos ver os touros saíram da vacada dia 19, não tem 20 dias. Os animais estão gordos, saíram da vacada gordo. Ele chamou a atenção, os seus animais sempre são assim, eu venho aqui, eles saíram da vacada e eles estão gordos, eles têm um biotipo, são animais criados, adaptados àquela condição e naquela condição eles entregam um desempenho, tanto de fertilidade como o próprio fenotipo deles. Quer dizer, termina uma estação de monta e eles estão gordos, né? Então é isso que a gente quer. Se nós aqui desligarmos, eu não for mexer mais com não for vender genética, vou mexer só com pecuária comercial. Parte do rebanho aqui é pecuária comercial. Mas se ficar 100% pecuária comercial, nós estamos produzindo o que o mercado precisa, não necessariamente é o que o mercado quer. Porque às vezes o mercado nosso de genética, às vezes quer um animal um pouco maior, que é um animal mais exigente.
Às vezes é um problema, mas aqui a gente não vê isso. A gente produz aquilo que a gente acredita que vai dar resultado para o nosso cliente hoje, amanhã, ontem, hoje e amanhã. E é o que está nos dando resultado na nossa pecuária comercial. Ricardo, dentro disso que você falou, acho que você foi muito feliz em colocar, porque a gente vê às vezes um animal ele é criado numa condição, né, de praticamente 80% da alimentação daquele touro está vindo no coxo, à base de grão, mas esse animal, a vida dele vai ser no pasto. Qual que é a importância que você vê de ter um animal, que eu acho que hoje nós não podemos pensar em boi só a pasto, porque o grão hoje ele faz parte do sistema de produção, mas eu estou falando de percentual. É um que predomina grão e outro que predomina pasto. Qual que é a importância desse tipo de trabalho aqui, que você vê isso aqui? Eu diria mais em termos de resposta, o que você tem ouvido dos seus clientes? Em cima disso, então, é uma encruzilhada, né? Produzir animais baseados em pasto ou produzir animais que vão dar uma excelente resposta ou são sempre trabalhados no coxo, no grão. Seguinte, a produção de animais, a cria, ela é feita a pasto. Então, você tem que desenvolver animais que são adaptados a pasto. E a engorda no coxo não há problema nenhum, porque um bom animal do pasto, eu estou falando da raça Nelore, tá? Que eu tenho experiência, ela tem uma resposta fantástica no coxo. Então, se é um animal que desempenha bem no pasto, ele vai para o coxo, não há problema nenhum, né? Vou dar feedbacks. Os nossos animais, esses animais mesmo, são criados, recriados a pasto. Nos últimos 90 dias, ou no máximo 120 dias, alguns vêm para piquete, alguns estão no próprio pasto e ganham uma suplementação de grão. O desempenho deles, na hora que você joga o grão, é fantástico. Não perde para grandes confinamentos e tudo mais. Então, são animais que foram selecionados para o pasto e nos entregam um bom resultado quando vão para o coxo. Outra, os meus clientes falam que os nossos animais não sentem lá a produção, os bezerros dele, os animais, os clientes que recriam e engordam os bezerros filhos da nossa genética, são excelentes no ganho de peso, no desempenho, até o abate. Eu tenho uma fazenda, cliente nosso, porque nós temos pecuária comercial também, e parte do que a gente produz, a gente vende bezerro. Eu não engordo tudo que eu produzo, a gente prefere vender bezerro, nós temos estratégias. E eu tenho um cliente que ele chipa os animais que andam na fazenda dele, são todos chipados, né? E ele controla o desempenho do dia que ele entrou ao dia que saiu. E lá ele termina no pasto, mas com alto grão. Ele joga ração para o animal dar um acabamento e as boiadas dele saírem bem acabadas. Os animais que ele compra aqui, vai lá, são os animais que estão dados, os animais adquiridos da Vale do Boi são animais que dão melhor resposta no desempenho e no controle efetivo mesmo, animal por animal. Ele matou um lote lá, no lote lá tinha 40 animais, tinha 20 da Vale do Boi e 20 outros, mas ele controlou individualmente, porque ele pesou na entrada e pesou na saída. E ele tem a idade de entrada, da saída, e ele tem passado para a gente que os resultados são fantásticos. Então assim, não tenho medo de falar. Um animal bem preparado, trabalhar para desempenhar no pasto, ele, a hora que chegar no coxo, vai ser fantástico. Claro que dentro de uma morfologia, não é um animalzinho muito precoce, tem que ser um animal do meio para cima, de mediano para cima, quer dizer que ele vai ter caixa para poder desempenhar, né? Então aí tem a ver com o biotipo que você trabalha, e esse biotipo é o nosso, um mediano para cima, com um desempenho de fertilidade e acabamento. Beleza. Pessoal, vamos ver agora, vamos voltando lá, vamos ver a parte de recria e depois a cria.
Bom, pessoal, então nós já vimos ali, primeiro vimos os animais já na fase meio que final lá, né? Já os reprodutores para venda, e aí nós vamos falar um pouquinho agora, estamos visitando aqui a parte de recria, vamos mostrar das fêmeas, mas também o Ricardo pode falar também da parte de recria dos machos. Essa fase de recria eu falo que é uma fase onde a gente tem mais oportunidade de trabalhar, porque é a fase mais longa dentro do ciclo de cria, recria e terminação, tá? E é onde a gente tem conseguido bons resultados. Ricardo, e eu queria saber o seguinte, pensando aí em 10, 20 anos para trás, o que vocês já mudaram em termos de tecnologias, o que vocês têm adotado, né, ao longo desses anos, o que mudou e principalmente o que se conseguiu de resultados nesses últimos 10, 20 anos? Bom, exemplificar, atrás de nós aqui um lote de fêmeas, mês 8 e 9 de 2024, então agosto e setembro elas fizeram um ano. São fêmeas que vão entrar na estação de monta de maio com 1 ano e meio, vão ser desafiadas em maio. O trabalho hoje feito na recria, então os animais são desmamados, recebem uma raçãozinha durante um mês e meio, para tirar o choque da desmama e não perder desempenho. Depois elas entram no proteinado 0,1%, seco e verde. Aí elas vão com proteinado, até na fase de primíparas elas ficam com esse proteinado. Em geral, fêmeas jovens logo a desmama, pegam pastos diferenciados, pastos de pânico, né? Ou um braquiarão bem tenrinho. A gente dá uma prioridade e depois que vai erando, vai entrando no esquema normal da propriedade. Sempre pasto com proteinado 0,1%. Ao longo desse tempo, o que vem mudando, fêmeas eram desafiadas com 2 anos, não era? Nós passamos a ter um peso melhor a 1 ano e meio, então todas essas fêmeas com 1 ano e meio já estão todas acima de 320, 330 quilos. Tem fêmeas até de 350 quilos. Pasto mais proteinado 0,1%. Então hoje nós antecipamos em 6 meses o que a gente fazia lá atrás em relação à prenhez das fêmeas. Que isso começou devagarinho, a gente usava só touro, hoje o esquema é as fêmeas PO insemina, só insemina, as fêmeas comerciais inseminam uma vez e com repasse com touros. E a gente tem conseguido, ao longo desse tempo, começamos aí com uma prenhez de 30%, menos de 30%, hoje a gente já consegue dentro da estação, nessas fêmeas de 1 ano e meio, com esse trato a pasto, nós temos conseguido 70%, 75% de prenhez nessa categoria. 2 IATF ou 3 IATFs para as POs e 1 IATF repasse de touro. As fêmeas do mês 10, aí elas só ganham 2 IATFs, ou 1 IATF e um repasse de touro mais curto, tá? E nessa média, isso foi o pico, vamos lá, a gente nunca menos do que 70%, então isso já é um avanço em relação ao que você me questionou lá atrás. Isso é um somatório. Lá para trás a gente não usava proteinado, começamos a usar proteinado 0,1% só para os machos, a gente olhava só para macho, né? Esquecia das fêmeas. Então melhoramos a suplementação para as fêmeas e a genética também, a gente vem evoluindo ao longo do tempo, né? Maneja, fazenda muito mais bem dividida, já falei da desmama, uma desmama lado a lado, com menos estresse, tudo isso tem trazido esse retorno. Mais cedo as fêmeas têm empreado. E no nosso caso, esclarecendo, sempre há pasto, né? A gente prefere desafiar fêmeas com 1 ano e meio, não com 1 ano, porque aí eu exigiria uma maior suplementação, não só na fase inicial, como depois que elas parirem. Bom, pessoal, então agora, terminando aqui essa fase de recria, nós vamos ver a fase de cria.
nós estamos dando continuidade aqui à nossa visita, né? E estamos aqui na parte do sistema de produção, vamos assim dizer, né? Essa que seria aí nós estamos vendo por último aquilo que seria a parte inicial, que é aqui a parte, né, das vacas paridas, né? A fase de cria aqui da fazenda Vale do Boi. E eu vou pedir para o Ricardo aqui, Ricardo, você falar um pouquinho como é que você faz a cria aqui, estação de monta, a questão de reprodução, suplementação, o que você faz aqui, como é que funciona aqui a fase de cria? Aqui nossa fase de cria, né, que a fazenda ela é ciclo fechado, né, cria, recria e um pouco de engorda. Cria tanto genética quanto gado comercial. Nós temos vacada de melhoramento e vacada produção de bezerro comercial. Essas aqui são um lote de vacas PO do núcleo de melhoramento, paridas da estação principal, animais aqui nascidos no mês 8. A fase de cria, a gente trabalha da seguinte forma: temos duas estações de monta, uma principal de 80 dias, de novembro a 20 de janeiro, e temos uma estação intermediária do dia 1º de maio a 20 de junho. Essas estações foram criadas ao longo do tempo. A gente foi moldando, descobrindo os melhores momentos e cada uma traz um benefício para a Vale do Boi, para a forma de trabalho da Vale do Boi. Então nós temos 2 momentos de nascimento, né? Nascimentos 8, 9 e 10 e nascimento 2 e 3. A estação principal 8, 9 e 10 de nascimento e a intermediária nasce fevereiro e março. Isso nos ajuda dentro do trabalho da fazenda ter 2 momentos de entrega de produção, né? Então temos 2 momentos de desmama de bezerros, podemos vender bezerros, 2 momentos de descarte de matrizes e também temos na venda de genética, né? Nós estamos terminando de vender uma safra, nós ainda temos uma safrinha a ser vendida. Então, dentro do esquema nosso aqui, do nosso clima, nosso ambiente da Vale do Boi, nos permite fazer isso e ela encaixou com uma luva. Então, essas vacas agora passaram pela estação de monta, né? O gado PO só via inseminação, né? Então, esse lote aqui, mês 8, recebeu 3 inseminações durante a estação. No rebanho comercial, aí ele é inseminado uma vez e feito repasse com nossos touros. Nós também utilizamos nossos touros na vacada PO, eu não trago só material de fora. Nós coletamos sêmen de animais da Vale do Boi, dos principais animais da Vale do Boi, eles são utilizados na vacada PO, porque é uma forma da gente checar, a gente acredita no nosso trabalho e a gente checa como é que é a produção, não só das nossas vacas, dos nossos reprodutores, né? Então, uma boa parte da bezerrada que está ao pé dessa vacada aqui são filhos de touros da Vale do Boi. Esses animais vão ser desmamados aos 7 meses. Aqui nós trabalhamos sem cripe, né? Pasto, mais a suplementação da vacada. E quando desmama, passa por um período, um mês e meio, comendo a bezerrada comendo um produto, uma raçãozinha, né? Como se fosse uma ração de cripe, para sentir menos a desmama. Linhais não sente a desmama, ela chega a ganhar peso. Fazemos desmama lado a lado, né? Tudo isso, tecnologias ou boas práticas de manejo, que não deixam de ser tecnologias. Com isso também desestressamento, desmama lado a lado, não tem animal pendurado na cerca, o berreiro é menor, o gado acalma mais rápido
e isso facilita também o desempenho futuro dos animais, né? Os animais não passam um momento de perda de peso, continuam ganhando peso, desde as mamas vão ganhando peso. Isso facilita, isso melhora no desempenho final, porque você não tem aquela barriga no meio da vida do animal, né? As fêmeas, então, vão ser recriadas, vão ganhar um proteinado, 0,1% no pasto. As fêmeas a 1 ano e meio vão ser expostas à inseminação e depois touro, todas vão para inseminação. E os machos vão para nas novilhas touro você faz engorda. 1 ou 2 inseminações? As novilhas PO, dentro da estação de monta, são 100% inseminadas. Ah, tá. As comerciais é o mesmo, o manejo de PO é um, o manejo de comercial é outro. PO 100% inseminado, comercial 1 inseminada e repasse de touro até o final da estação. Sendo que usamos nossos touros, nós coletamos aqui e usamos nossos touros também na estação de monta de inseminação no gado PO. Ricardo, o que você está conseguindo de índice aqui hoje, por exemplo, de taxa de desmama? Eu vou falar taxa de desmama, que já é lá o final, para não ter, né? Hoje para o rebanho comercial e para o rebanho PO. Nossa taxa de desmama aqui é na faixa de 70%. Então, nasce, às vezes, você vai ter uma taxa final, considerando fêmea, taxa final, tá. Considerando fêmeas de 1 ano e meio, novilhas de 2 anos, primíparas e multíparas. Tá tudo nesse bolo. Nesse pacote. Tá nesse pacote. Temos uma mortalidade do nascimento, tem uma perda embrionária de 5 a 7%, mais no gado mais jovem, menor no gado adulto. Então, temos uma prenhez aí na faixa de 77% geral. Vai ter essa perda, vai chegar na faixa de 70%. Então, tem ano que é 76% de taxa de prenhez, tem as perdas, vai ter a prenhez efetiva, que vai nascer 72%, por aí. Tá? Beleza. Ricardo, nós estamos aqui, inclusive, sentados aqui na beira de um bebedouro, né? E essa questão de distribuição de água hoje, né? Porque, inclusive, hoje está quase que impossível também, se você for seguir as normas, né? Você teria que ter outorga de água em cada piquete e tal, para isso para os rebanhos maiores. Aqui vocês têm 100% do rebanho com água em bebedouros artificiais. O que você... vale a pena? Não tenha dúvida que vale a pena. São vários motivos que levaram a gente a fazer. Uma, que ao longo do tempo, você tendo a água nos bebedouros, você não fica refém das intempéries, uma seca mais forte, o córrego seca, a represa seca, a água encanada, distribuída, você pode dividir melhor a fazenda, então você tem um aproveitamento melhor dos capins. Nós estamos aqui numa pastagem de maçaia aqui, isso aqui era um pasto só. Esse pasto aqui era de 30 hectares. Nós tivemos que dividir esse pasto aqui porque não dava conta de cortar. A água foi fundamental para isso. Aqui nós estamos no bebedouro, no meio dos dois pastos aqui. Então hoje o manejo da fazenda, então a fazenda é mais bem dividida, então a gente maneja melhor, aproveita melhor as pastagens, consegue ter um aproveitamento melhor de toda a forragem produzida. Com isso a gente consegue fazer manejo rotacionado, alternado, então dá um descanso para os pastos. E uma coisa fundamental, o desempenho individual aumenta, é fantástico. Nós não medimos aqui, não somos centro de pesquisa, mas eu já tive com pesquisadores que já mediram de uma água de péssima qualidade, de uma cacimba,
uma água de boa qualidade no bebedouro, tem ganhos até de 20% em produtividade. Então, nós sentimos isso, que melhorou todo o desempenho, mas a nossa medição foi como um todo, né? Aproveitamento melhor da fazenda, o gado fica mais bonito, o gado tem que andar menos, a fazenda pode ser mais bem dividida e não somos mais reféns de uma seca mais forte, alguma coisa assim, porque nós não dependemos dos córregos. Toda a nossa água é no bebedouro e de boa qualidade. Nossas águas são de poço ou minas, captação de minas, com os reservatórios todos fechados, com laje. Então a água que o gado bebe é a mesma água que nós bebemos na nossa casa. Eu só queria chamar a atenção com relação a isso aí, gente, que tem as vantagens que o Ricardo está falando, e eu vou contar aqui uma experiência. Eu tinha uma terra aqui, eu precisei de fazer licenciamento para atividade rural. Eu tinha 27 divisões, tinha 4 divisões que tinha bebida artificial. E o pessoal do meio ambiente me exigiu 25 outorgas de água, porque como tinha mais de 400 cabeças, quando você tem um número pequeno de animal, você pode usar a que chama de DUI, que é Declaração de Uso Insignificante. Acima disso, aí você já assume que você tem um volume de animal que pode causar algum impacto nos bebedouros. Eu fui fazer a conta, cada outorga custa em torno de R$3.000. Então, se vocês imaginarem aí, só para poder de outorga seria R$75.000 por outorga. Praticamente, dependendo da condição, você quase que inviabilizou o negócio. Inviabiliza o negócio ou viabiliza como é que fala? Você ter um poço com uma outorga. A outorga do poço e distribuir. E distribuir a água. Pessoal, mas como nós prometemos, né, e o Ricardo falou que aqui usa muita tecnologia e que adota, agora nós vamos sair daqui e vamos visitar uma área demonstrativa da Fazenda Vale do Boi, junto com a Papalotla, né, que inclusive eles também estão avaliando alguns híbridos, né, de gramíneas forrageiras na Universidade Federal do Norte do Tocantins, lá com a professora Fabrícia Mioto e com o professor Vendramini, que é da Universidade da Flórida, mas também já estão testando isso, né, em nível de campo, tá? Já nas propriedades. Nós vamos lá para encerrar esse bate-papo, para mostrar por que o Ricardo, como diz o outro, é um note, né, que está aí buscando coisas novas. A fazenda aqui é a porta de entrada de muitas tecnologias que são adotadas na região. Vamos lá. Como nós dissemos aqui, que a Fazenda Vale do Boi ela é a porta de entrada de muita novidade, muita coisa, muita tecnologia que está sendo introduzida na região. Hoje, por um acaso, né, coincidiu da nossa visita, coincidir com a visita também da equipe da Papalotla, né, que testa híbridos junto com os pesquisadores lá da Universidade Federal do Norte do Tocantins, com a professora Fabrícia Mioto, com o professor Vendramini, que é da Universidade da Flórida, mas que desenvolve trabalho aqui na Universidade Federal do Norte do Tocantins. E eu vou pedir para o Ricardo falar como que funciona, Ricardo, essas parcerias da Vale do Boi para poder fazer essas primeiras introduções e avaliações mais a nível de campo, porque lá na universidade é feito numa escala mais de pesquisa, mas que a próxima etapa normalmente precisa de ser validada em escala comercial. Como é que funciona e o que você está esperando aqui? Aqui é o híbrido Caimã, né, que está sendo uma área de quantos hectares? São 11 hectares. 11 hectares de Caimã. Ricardo? Nós sempre estamos à procura de variedades que se adaptem à nossa região, que sejam boas para determinado tipo de solo, para determinado tipo de
categoria animal. No caso específico aqui do caimã, nós estamos à procura de uma braquiária. Nós queremos uma braquiária. O braquiarão é muito bom, mas nós temos aqui na nossa região aquela morte súbita. Então a nossa ideia, nós participamos de uma palestra que eles mostraram e aí eu desafiei eles, né? Falei do meu conhecimento, de vários híbridos que nós utilizamos aqui ao longo do tempo. Eles nos visitaram e fizeram uma proposta de a gente instalar uma área aqui para a gente conhecer e poder até servir de demonstração para eles, né? E o caimã é um capim que, dentro do que eu imagino, né? Ele é um capim mais tolerante à umidade, então, levando em conta ele ser tolerante à umidade, talvez ele possa não ter essa morte súbita. Então esse é o meu desafio para ele, né? Uma braquiária, eu quero que seja uma braquiária e que seja mais tolerante à morte súbita. Esse terreno não é um terreno encharcado, mas aqui na nossa região a gente tem aquele tuá embaixo e às vezes cria aquela... você não vê água em cima, mas tem água embaixo e isso gera... impedimento, né? Esse impedimento, e isso ajuda até a morte da braquiária. Então essa é uma ideia. Como a gente está aberto, quando a gente sente que pode ter uma possibilidade, a gente vai ter assistência e tudo mais, eles então estão fazendo nós estamos fazendo experiência em conjunto aqui e vamos ver o que está. Por hora está interessante, está nascendo, a gente preparou bem o solo, como a gente sempre faz, e estamos na expectativa dos resultados, né? A gente espera que tenhamos bons resultados e essa parceria possa até aumentar, sempre buscando coisas novas. Esse aqui é mais um exemplo do que a gente está buscando. Estamos buscando tecnologia. Esse aqui é um híbrido de braquiária, que eu acho que pode trazer bons resultados para nós. Bom, e nós estamos aqui com a Flabielle, né, que é zootecnista e que acompanha aqui toda a parte de disseminação aí dos híbridos aí da Papalotla. E Flabielle, o que hoje que a Papalotla espera, qual que é a perspectiva do que vocês esperam do caimã, quais seriam os problemas que poderiam ser resolvidos aí por esse híbrido? Maravilha. Primeiro eu quero agradecer a oportunidade do professor Nilman, da Fazenda Vale do Boi, em nome do seu Ricardo, pela abertura, né, da Papalotla aqui na região. O que eu espero, professor, realmente é sanar o problema que o seu Ricardo acabou de trazer. Ele fala que o braquiarão ele tem esse grande desafio, né, que é perpetuar nessas áreas com síndrome da morte do braquiarão por conta da umidade. E a gente sabe da importância do marandu hoje para o Brasil, né? O Brasil é hoje essa pecuária intensiva e pulsante por conta da braquiária. E a gente traz a braquiária híbrida para esse contexto para poder sanar esse problema. A gente tem o caimã, que é o nosso híbrido, que tolera até 30 dias de lâminas d'água. Além dele também tolerar um ambiente mais drenado, mas ele está sempre perto desse desafio. Então a gente espera uma produtividade do caimã aqui nessa área maior que a do marandu e com uma qualidade nutricional que a gente entrega. Aqui nessa área que tem 30 dias, a gente espera daqui nos próximos dias estar colocando animais. E para a gente poder comprovar esse resultado, professor, a gente vai mensurar. Então a gente vai mensurar ganho de peso, se possível, ou a produção de forragem contra o capim marandu ou qualquer outro material que o seu Ricardo tem aqui na fazenda, para a gente mostrar o diferencial, porque o nosso objetivo aqui é não falar que o marandu é ruim, e ele não é. É um capim excepcional. A gente está aqui só mostrando o nosso trabalho para mostrar realmente o diferencial, que é o que a gente fala, né, que a gente prega aí, através das nossas pesquisas da Papalotla. Então quero agradecer a oportunidade, mais uma vez. E aí quando tiver implantado, que tiver com os animais, você pode me convidar, que a gente vem aqui para poder, como diz o outro, tirar a prova dos 9. Nós estamos aqui então com o Felipe, né, que é engenheiro agrônomo da Papalotla, que também tem acompanhado esse trabalho. Felipe, você já tem áreas implantadas
em outras propriedades? E assim, de uma maneira geral, qual que tem sido a percepção de quem já está começando aí a utilizar o caimã? Bacana. Professor Nilman, o caimã já está aqui no mercado desde 2020, então eu já venho acompanhando desde o início, né? Inicialmente comecei no Maranhão, então no estado do Maranhão, ali na Baixada Maranhense, a gente já tem bastante áreas dele. Aqui no Tocantins, para a região norte, região do Bico do Papagaio, foi onde também a gente iniciou as primeiras áreas, então lá a gente está tendo boas experiências. O caimã tem ganhado cada vez mais aceitabilidade pelos produtores, né? A gente sabe que o pecuarista brasileiro ele tem essa barreira da novidade, né? E a gente está conseguindo quebrar essa barreira pelo resultado que o capim vem demonstrando, né? Então hoje a gente está tendo uma excelente taxa de recompra, o material tem cada vez mais ganhado mercado, né? Então hoje a Papalotra teve um crescimento exponencial em relação ao início, né, da jornada. E o caimã, né, a gente tem mostrado em áreas desafiadoras, né, na qual ele tem suprido a necessidade dos produtores. O ponto que a Biele falou, que a gente busca muito, né, que é essa produtividade maior aliada a uma qualidade nutricional, e isso a gente tem mensurado, tem mostrado, né. Então, além do caimã, a Papalotra também tem outros híbridos, né. A Papalotra ela é especialista em híbridos de braquiária, e hoje a gente trouxe um portfólio aí que consegue suprir diversos desafios, desde um solo bem drenado, um desafio de solo arenoso, até um desafio de um solo um pouco mais úmido, que no caso o caimã tem suprido. Então a gente tem sido muito grato por essa aceitabilidade, né? E o produto tem se destacado bastante aí nas fazendas, tanto do Tocantins quanto do Maranhão. Bom, pessoal, então para quem está assistindo aqui o canal, né, depois a gente coloca aqui os contatos aí do pessoal, e eu acho que é um híbrido que está entrando no mercado. Eu acho que o passo é esse mesmo. Quem quiser plantar já vai ter aqui a Vale do Boi, visitando, conversando, trocando ideia, né, para a gente formar. E eu espero que a gente torce para que realmente, né, o caimã venha a ser mais uma alternativa, porque o Brasil é esse mundo aí extremamente diverso. A gente não vai resolver os problemas da pecuária com uma, duas, com três. Vai ter que cada vez mais, né, a gente ter aqueles híbridos para situações específicas, vão ter aqueles para as condições mais gerais, mas espero aí que vocês tenham sucesso aí nesses lançamentos desses híbridos. A gente não pode deixar aqui de deixar registrado, né, que no caso a Papalotra tem feito pesquisas junto das universidades para realmente validar esses resultados, e a gente espera que vocês consigam ser mais uma alternativa tecnológica, né, para ajudar aí a pecuária brasileira. Torço para que a gente possa estar ao longo de muitos anos trazendo sempre novidades para a pecuária de corte e de leite no Brasil. Esse foi mais um Agroverdades, passando o agronegócio do Brasil a limpo. Agroverdades, o agronegócio passado a limpo. Apoio Agrominas e Integral Mix.